Olá, estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Prática para o Ensino de Matemática, ok? Essa aula tem um nome relacionado aos conteúdos mais gerais, né? Então eu denominei como Fundamentos. Bom, para efeito de organização, né, já avisando que vocês estejam observando a organização da minha aula, para de repente usar como referência ou como exemplo ou como contra-exemplo, né? Porque a gente é uma disciplina de prática de ensino, então cada professor vai escolher o seu modelo ideal para ministrar a sua aula, tá? Então eu começo dizendo quais os materiais que eu vou estar usando. Então, por exemplo, esse primeiro material é um vídeo com uma professora da USP, um vídeo muito legal, tem parte 2 também, quem tiver tempo sugiro assistir, mas esse primeiro já é impactante, é muito legal. E esse é um texto, né? Muito interessante também, e esses materiais estão como material base para que vocês estudem ao longo da semana e realizem as atividades. Então, o tema de hoje, né, associado aos fundamentos, é a questão da avaliação. Né? Essa palavra avaliação não é usada somente no ambiente escolar. Ela nos remete a várias situações em vários contextos. Né? Então, um primeiro exercício seria, nesse momento, você está pensando se você foi exposto a um tipo de avaliação, né? Pensar nessa reflexão. E aí um segundo momento que, em geral, né, as pessoas estão utilizando, que é buscar o significado na palavra com o nosso amigo Google, né? Só que assim, a gente tem que tomar cuidado quando vai fazer pesquisa, né, mesmo utilizando o Google, a gente tem que selecionar as fontes que aparecem, né? Então, por exemplo, eu escolhi um dicionário online, um dicionário legal. Tá? Então, só para a gente refletir, então peço licença, vou fazer uma leitura de algumas partes. Então, ó, ato ou efeito de avaliar, e olha que interessante, avaliar-se. Então, a avaliação não é só o julgamento em relação a alguém ou um objeto, mas o fato de a gente também estar nesse processo de avaliação. Apreciação, cômputo ou estimação da qualidade de algo ou da competência de alguém. Tá? Então, ficando só com esse começo dessa definição, né, relacionada ao dicionário, como seria fazer isso dentro do ambiente escolar? Né, que no caso seria na educação, né? Só que vou querer frisar uma questão, a educação, segundo a LDB, ela está organizada de várias formas, né? Antes de começar o texto específico da educação escolar, a legislação nos chama a reflexão informando que a educação não é feita só na escola. Tem a educação familiar, a educação social, né? A sociedade também tem responsabilidade das instituições, tá? E no caso específico da educação escolar, a LDB vai tratar com mais propriedade, né, ao longo do texto. Então, um dos artigos da LDB, que vai falar sobre algumas regras, um dos itens do artigo vai falar sobre o rendimento escolar, tá? Então, por exemplo, ó, a avaliação como verificação do rendimento escolar, tá? Então, que critérios a legislação nos diz que teremos que usar? Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Fazendo a leitura da lei e da literatura disponível a respeito de avaliação, é muito ruim, por exemplo, esperar 2 meses para fazer uma prova, né? Aí principalmente só uma prova escrita. Né? É uma atitude que é muito questionada hoje em dia. Então, a avaliação escolar, ela deveria de ser contínua, né? E utilizando vários instrumentos, não só a avaliação escrita, tá?
E os aspectos qualitativos é no sentido assim, eu não estar tão preocupado só com a nota. A nota é um recurso que tem que ser utilizado porque o nosso sistema exige que a gente tenha alguma informação para compartilhar e justificar se o aluno é aprovado ou reprovado, certo? Mas antes dessa nota final, a gente deveria, né, os professores, os educadores, deveriam ter uma avaliação qualitativa. Não é simplesmente realizar uma prova, dizer, essa questão vale 1, a outra 2, 3 e ser, a grosso modo, tabular a nota e acabou. Não, a gente deveria fazer uma análise qualitativa, por exemplo, das respostas dos alunos, tá? Um outro item, né? Eu destaquei alguns itens só, não todos. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos, né? Obviamente pode acontecer de um aluno ou uma aluna encontrar dificuldade no processo de ensino-aprendizagem, então a gente não pode deixar para tocar no assunto somente depois de uma prova, depois de 2 meses. O desenvolvimento da disciplina que o professor está fazendo, ele deve prever oportunidades de rever conteúdos em função da dificuldade encontrada pelo aluno, tá? E assim, avaliar se há necessidade, por exemplo, de fazer estudos de recuperação fora do período da aula, tá? Porque da mesma forma, né, como a gente teve uma semana que a gente estudou educação especial, aspectos relacionados à educação especial, existem alunos, por exemplo, estudantes, né, alunas, que eles têm muita facilidade, por exemplo, altas habilidades e superdotação. No contraturno, para esses estudantes com altas habilidades e superdotação, ele deveria ser oferecido para esse aluno conteúdos com mais profundidade, né? Agora, existem também, no outro lado da história, alunos que podem ter dificuldade. Então, ao invés desse aprofundamento de conteúdo, devem ser oferecidas ferramentas que possibilitem que ele acompanhe as aulas, tá? A gente não pode esperar, por exemplo, deixar depois de uma prova. Você tem que fazer isso antes, tá? Bom, só para frisar, né, antes de a gente compartilhar algumas coisas sobre o vídeo da colega da USP, quando a gente vai avaliar na educação, por exemplo, a gente tem que lembrar qual é a função da escola, né? A gente lida com o ser humano, eu, como professora, vou estar repassando para os meus alunos conhecimento científico desenvolvido ao longo dos anos, certo? Então, é como, fazendo uma associação, é como se os professores fossem os pajés de uma grande aldeia e eles vão passar o conhecimento construído por aquela determinada cultura para as gerações mais novas, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com a questão da avaliação, porque a gente não pode, por exemplo, fazer um comparativo com uma empresa, né? Pensando em rendimento, otimização de trabalho, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a educação escolar, num período histórico, teve uma origem muito, muito próxima com relação à industrialização, né? Então, a avaliação é um dos itens que acaba tendo resquícios desse início, né? Então, a gente tem que humanizar esse processo e lembrar da função da escola. E quando a gente pensa em escola e pensa na questão ensino e aprendizagem, por exemplo, hoje em dia não faz mais sentido utilizar uma frase do tipo: eu, como professor, ensinei e o aluno que não aprendeu. O processo de ensino-aprendizagem envolve professor e aluno, não só não posso, por exemplo, jogar toda a responsabilidade no aluno. Eu tenho parcela de responsabilidade nesse processo. Né? Aí, como eu já destaquei a questão do processo, né? E existem vários tipos de avaliação, né? E a gente hoje em dia tem muito recurso para ter acesso, eu vou falar sobre alguns hoje, mas existem várias fontes, vocês também tiveram outras disciplinas que provavelmente enfatizaram outros tipos de avaliação.
E a gente não pode esquecer da história, né, de todo esse processo e pensar em como a escola está constituída hoje e a forma como ela chegou até esse momento, tá bom? Bom, com relação a esse seminário, esse vídeo, né, da professora Lisete Arelaro, da USP, né, é muito interessante, né, faz parte dos materiais e eu vou destacar alguns aspectos. Primeiro, né, a gente não pode esquecer que hoje a gente vive, né, num sistema democrático, né? Então é muito diferente de a gente pensar na educação escolar em um sistema que não seja democrático. E a gente não pode esquecer dessa situação, né? A democracia não se faz só na política partidária. Enquanto seres humanos vivendo no ambiente e discutindo regras, ela deve ser desenvolvida na escola, tá bom? A avaliação não deve estar associada somente à reprovação, né? Então, a professora Lisete vai fazer um retrospecto histórico relacionado às mudanças de fundamentos avaliativos da escola em função de um alto índice de reprovação numa determinada época histórica, tá? E aí, com relação a séries e ciclos, né? O senso comum, ou quando a pessoa não tem uma leitura a respeito da educação escolar, acaba nos levando a fazer um julgamento errôneo. Qual? De questionar o fato de o aluno não ser reprovado de uma etapa para outra, só em determinado momento. Se o professor estiver fazendo de acordo com as orientações que ele recebe, ele vai perceber que a avaliação ela deve ser usada em função do aproveitamento. Não basta reprovar para a pessoa aprender, né? Então é por isso que a questão do ciclo, né? O ciclo faz essa possibilidade. Uma outra situação que ela destaca é a questão das notas e dos conceitos, né? Em determinada época histórica, a gente tinha os conceitos A, B, C e D, e apesar de você ter números associados a esses conceitos, entende-se que eles eram menos agressivos do que você atribuir números às avaliações. E ela vai destacar algumas experiências, ok? Fiquem atentos aí. O outro texto, ele vai estar envolvendo uma educadora matemática, a Regina Buriasco, que é conhecida na área da análise de erros. Muito interessante, provavelmente vocês viram a menção ao nome dela em outras disciplinas, e ela prega que a gente pode aprender com o erro, então a gente não pode atabular quantitativamente uma prova sem pensar na possibilidade de utilizar a prova como uma forma de ensinar o aluno que a fez, tá? Então, assim, ela vai, um dos trechos desse artigo, que não vai necessariamente discorrer sobre análise de erro, eles vão questionar a questão da prova escrita, né? A prova escrita e principalmente utilizada no final de um bimestre ou de um período escolar, sem ter a preocupação com a avaliação contínua, é muito questionada, tá? Bom, o que é o legal desse artigo, né? Ele vai ser compartilhado uma experiência que os alunos fizeram avaliação em fases, muito interessante. E usaram diários de aula através dos quais os alunos compartilhavam com o professor o sentimento que eles tinham com relação a realizar aquela atividade. Então, essa atividade diferenciada propiciou tanto aos alunos quanto ao professor mudanças de comportamento. E isso é muito legal, né? A gente não pode esperar que os alunos de hoje em dia sejam pessoas passivas ouvindo o que o professor tem para falar. A gente deve necessariamente colocar eles em atividades que façam eles pensarem, refletirem e colocarem a energia deles em movimento. Só para destacar, né, nessa citação, eu já comentei com relação à mudança de prática do professor, nessa citação que eu destaquei, acabei destacando, né, em amarelo, só para reforçar, lembrando que a avaliação é um processo educativo
E a gente se utiliza de avaliações diagnósticas, é um dos tipos, que podem direcionar a forma como o professor vai trabalhar em sala de aula, tá bom? Então, e nesse mesmo trecho, ele vai falar que é um instrumento que vai possibilitar ao professor dosar a forma como ele tem que se referir aos alunos. Então, é um momento extremamente importante que não diz respeito somente ao aluno, tá bom? Então, para finalizar esta aula, eu compartilho com vocês as referências, né, do material que eu utilizei e até a próxima aula. Música